contando a história da formação da Assembleia de Deus no Brasil. Quando tudo começou, numa convenção de igrejas batistas reavivadas em Chicago, dois missionários, Daniel Berg e Bournonville, ambos de origem pobre e imigrantes nos Estados Unidos, se conheceram por volta de 1909. Passaram a compartilhar ideais em comum sobre o trabalho missionário. Certo dia, a pessoa do Espírito Santo nos revelou que deveriam ir ao Brasil em Pará. Sem saber onde se situava, foram a uma biblioteca para saber se existia algum lugar na terra chamado Pará. Então descobriram que no norte do Brasil havia um lugar com esse nome. Os missionários saíam dos Estados Unidos como se estivessem fazendo uma partida qualquer. E 14 dias depois, chegaram a Belém do Pará, sem que ninguém estivesse os esperando. Já em solo brasileiro, Berg conseguiu um emprego como fundidor e Ville começou a estudar português. Logo conheceram o pastor da Igreja Batista que os acolheram e lhes ofereceram alojamento no porão de sua igreja. Depois disso, iniciaram as atividades no Brasil, dirigindo cultos e pregando na Igreja Batista. Daniel e Bournonville não faziam reservas quanto à doutrina pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, que já havia aceitado. Com isso, despertaram certa resistência por parte da liderança da Igreja Batista. Em 13 de junho de 1911, foi convocada na mesma Igreja Batista uma sessão extraordinária para excluir os missionários suecos e dos demais simpatizantes da doutrina pentecostal. Deste modo, além dos dois missionários suecos, a Assembleia de Deus teve seu início com aproximadamente 18 batistas que adotaram os ensinamentos pentecostais. E posteriormente uma maioria de adeptos do catolicismo devocional, iniciando as reuniões na rua Siqueira Mendes, residência da irmã Celina de Albuquerque. A Assembleia de Deus foi pontilhando o norte, alcançando o Amazonas e propagando para o Nordeste. Chegou ao Sudeste por volta de 1922, através de famílias de retirantes do Pará, que se portavam como instrumentos voluntários para estabelecer a nova denominação aonde quer que chegassem. No mesmo ano, a igreja teve início no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão. Um fato que marcou a igreja nesse período foi a conversão, através de um folheto evangelístico, de Paulo Leivas Macalão, aos 18 anos de idade, filho de um general e precursor do assim conhecido Ministério de Madureira. O termo Assembleia de Deus, dado à denominação, não tem uma origem definida entre nós. Entretanto, sugere-se estar ligado às igrejas que na América do Norte professam a mesma doutrina e recebe a designação de Assembleia de Deus ou Igreja Pentecostal. Devido ao grande crescimento do movimento pentecostal, iniciado pelos missionários Berg e Bournonville, foi idealizada pelos pastores nacionais a criação de uma organização que estabeleceria um espaço para discussões de temas de máxima relevância para o crescimento da denominação. Surge então a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. A primeira Assembleia Geral da Convenção Geral foi realizada entre os dias 5 e 10 de setembro, onde se reuniram a maioria dos pastores nacionais e os missionários que atuavam no país. Foi nessa Assembleia Convencional que os missionários suecos transferiam a liderança das Assembleias de Deus no Brasil para os pastores brasileiros. Finalmente,
Em 1946, em Assembleia Geral Ordinária, realizada na cidade de Recife, os pastores das Assembleias de Deus de Modo decidiram por tornar CGADB em uma pessoa jurídica, com a responsabilidade de representar a Igreja perante as autoridades governamentais. O primeiro estatuto apresentou como principais objetivos da CGADB promover a união e incentivar o progresso moral e espiritual das assembleias, manter e propiciar o desenvolvimento da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Em 1922, a igreja teve início no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão. O pai de Paulo Leivas Macalão, general do Exército, decepcionado com a opção religiosa do filho, mandou para a casa dos tios, que residiam em Campo Grande, Rio de Janeiro. Nada, porém, conseguiu dissuadi-lo da sua fé em Cristo Jesus. Em 1923, sabendo das notícias do grande avivamento pentecostal que ocorrera em Belém do Pará em 1910, Paulo Macalão escreveu então para o missionário Bournonville, pedindo-lhe que enviasse à capital do país um mensageiro das boas novas do movimento pentecostal, denominado Assembleia de Deus. Atendendo a seu pedido, Vingre transfere-se com sua família para o Rio de Janeiro e registra a Assembleia de Deus em território fluminense em abril de 1924, tendo sempre como colaborador o jovem Paulo Leivas Macalão. Em 1926, iniciou-se o trabalho de Paulo Leivas Macalão no Rio de Janeiro, com um crescimento vertiginoso. Em 17 de agosto de 1930, na Igreja Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, Gunnar Vingre e Lewis Petrus, pastor da maior igreja pentecostal da Europa naqueles dias, em Estocolmo, consagram ao pastorado o jovem Macalão, dando-lhe plena liberdade para criar seu ministério e evangelizar seu país. Por orientação do missionário Bournonville, Paulo Leivas Macalão inicia a evangelização dos subúrbios da central do Brasil logo no início de sua fé, começando por Realengo, Bangu, Santa Cruz e etc. No ano de 1934, a Assembleia de Deus em Madureira havia saído das regiões de Bangu, Realengo e se instalado na Avenida Ministro Edgar Romero, a estabelecer-se como sede do seu ministério. No bairro de Madureira, Paulo Macalão iniciou a evangelização em vários municípios do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e principalmente o estado de Goiás, que ainda não conheciam a obra pentecostal. O templo da Rua Carolina Machado foi inaugurado no dia 1º de maio de 1953. Porém, o caminho até a vitória deste dia foi longo e árduo. Deus usou a irmã Zélia Macalão, esposa do pastor Paulo Macalão, para encontrar o terreno necessário para a construção do templo. Quando estava lendo o jornal e viu um anúncio de venda, o terreno era como o pastor Leivas Macalão queria, amplo e de frente para a linha férrea. Em poucos dias, a igreja de Madureira, que estava localizada na rua João 27, tornou-se proprietária do terreno. Em 21 de outubro de 1941, foi inaugurada a Conferência da Assistência Social Evangélica de Madureira e Congregações, a CASEMIC, pelo pastor Paulo Leivas Macalão e sua esposa missionária Zélia Brito Macalão. A CASEMIC era uma instituição filantrópica e interpretava seu amor à humanidade, assistindo as famílias através de serviços sociais diversos. Em 1955, a CASEMIC
passa a ser conhecida como Confederação Internacional de Irmãs Beneficentes, CIB. E em pouco tempo passou a ter uma abrangência mundial, uma vez que em cada igreja Assembleia de Deus no campo de Madureira tem uma CIB. Foi através da missionária Zélia que Deus levantou esta grande obra que atende aos carentes. Mesmo tendo sido a missionária Zélia Macalão a pioneira deste trabalho, o maior crescimento e reconhecimento da CIB ocorreram após a posse do bispo Manuel Ferreira. Foi a partir de sua posse que várias mulheres foram levantadas como missionárias. Antes havia apenas a missionária Zélia Macalão. Com as igrejas espalhadas em todo o território nacional, mantendo um vínculo fraterno e peculiar de unidade entre as mesmas, o pastor Paulo Macalão funda em 1958 a Convenção Nacional de Madureira, para assegurar a unidade do trabalho, haja vista a fragmentação que ocorria entre outros ministérios, tornando com este o ato Ministério de Madureira ainda mais unido e coeso, organizando convenções regionais nos estados e regiões do país. Com a fundação da Convenção Nacional de Madureira, o patriarca criou um instrumento que asseguraria a estabilidade da igreja, garantindo a comunhão fraternal, espiritual, doutrinária e institucional do Ministério de Madureira. Mesmo entre os crentes e obreiros de outros ministérios e até outras denominações, o nome de Paulo Leivas Macalão, patriarca das Assembleias de Deus no Brasil e fundador do Ministério de Madureira, é sempre lembrado com respeito e carinho, não só pelos ensinos ministrados no decorrer dos 52 anos de pastorado, mas também pelos hinos de sua autoria, mais de 200 do maior hinário pentecostal do país, a harpa. Em 26 de agosto de 1982, Paulo Macalão foi para a glória, deixando um imensurável legado missionário e milhares de igrejas plantadas. O bispo Manuel Ferreira deu continuidade ao trabalho, fortalecendo sua atuação em todos os aspectos. Sua obra, trajetória da obra de Deus, começou em 1960, quando foi consagrado a evangelista na Assembleia de Deus. 4 anos depois, foi ordenado pastor pelo Patriarcas das Assembleias de Deus no Brasil e fundador do Ministério de Madureira, pastor Paulo Leivas Macalão. Desde então, bispo Manuel Ferreira tem se dedicado a levantar o evangelho a toda criatura. E uma de suas maiores alegrias foi a oportunidade de salvar sua família. Com a direção do bispo Manuel Ferreira e da bispa Irene Ferreira, mulheres valorosas foram consagradas também a diaconisas e a pastoras. Até 1989, o Ministério de Madureira, mesmo tendo sua Convenção Nacional de Igrejas filiadas, era filiada à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB. Neste mesmo ano, em razão do Estatuto da CGADB, não permitiu que os missionários, os ministérios a elas filiados, possuíssem entidade de abrangência nacional. Os membros do Ministério de Madureira se desligaram da Convenção Geral, fortalecendo assim a CONAMAD. Hoje, cerca de 2 milhões de membros no Brasil e no exterior. A separação administrativa da Convenção Nacional de Madureira, da CGADB, acrescentou ao Ministério um novo ímpeto de expansão e crescimento. Ela foi a primeira catedral das Assembleias de Deus inaugurada na América Latina, além de ser pioneira na rádio, com a transmissão de A Voz das Assembleias de Deus, primeiro programa radiofônico evangélico do país. A Rádio Continental
1520 AM, a Rádio Comunicadora Grande Rio, 1560 AM e, em breve, a Rádio da Família, 97.1 FM. Em 1994, o bispo fundou um trabalho em Moscou, na Rússia, e devido a isso, ele foi até preso. Em 2017, Manuel Ferreira foi consagrado a bispo primaz mundial das Assembleias de Deus, ou seja, ele ocupa o primeiro lugar entre os bispos, como reconhecimento por seu trabalho na Assembleia de Deus de Madureira. E é de fato o bispo Manuel e toda a família Ferreira, da atual geração e das futuras, tem revolucionado a propagação do Evangelho, investindo no ganho de almas no Brasil e no mundo. A bispa Irene da Silva Ferreira, primeira bispa do Ministério de Madureira, esposa do bispo Manuel Ferreira, possui 5 filhos: Wagner, Magner, Abner, Vasti e Samuel. O ministério da bispa Irene Ferreira foi marcado pela diversidade de atuações na igreja, presidindo em diversas áreas sociais, eclesiásticas e espirituais, ajudando ao necessitado e desamparado pela sociedade através da CIB. No ano de 1999, o bispo Abner de Cássio Ferreira passa a liderar como pastor-presidente no campo das Assembleias de Deus em Madureira e presidente da CAD-MERG e também do IBRE, dando continuidade à visão da educação teológica. Não tem medido esforços para que o Instituto continue como fonte de ajuda na formação de obreiros, para que estes possam desenvolver seus serviços junto às igrejas. Casado com a bispa Marvi Borges Ferreira, ambos possuem uma ampla visão da necessidade da evangelização nacional e mundial, tendo mantidos e amparados pelos esforços desse casal abençoado, mais de 35 missionários trabalhando em vários países. Tem também como um dos pontos primordiais em sua vida, cuidado com as crianças, que, em sua opinião, representam o futuro do país. Essa bandeira é defendida e representa uma grande prioridade na vida da bispa Marvi, que mantém 136 crianças no orfanato Amor e Vida. Atualmente, a bispa Marvi preside a CIB do Campo de Madureira, que é inspirada pelo Espírito Santo e tem dado continuidade ao trabalho pioneiro da missionária Zélia Macalão. A construção do templo em Vila Ponto Chique. Tudo começou com a construção de uma simples igreja aqui no subsolo, o Borão, por volta de 15 de março de 1982, tendo então o pastor Racibe Pedro como dirigente. Casado com a missionária Zezita da Rosa Pedro, ambos se dedicaram para transformar esse início numa grande obra. Muitos irmãos contribuíram para que as paredes fossem erguidas. Houve um mutirão onde diversos irmãos trabalharam incansavelmente. Por volta do ano de 1988 e 1989, iniciou a construção do novo templo, esse que hoje nós estamos. Novamente, muitos irmãos envolvidos e imbuídos nessa missão. A obra foi crescendo e se fortalecendo. A cada dia que se passava, Deus ia afirmando as estacas dessa igreja. Crescia em graça e conhecimento. Como fruto desse crescimento, começaram a surgir as congregações, tendo a primeira filial a congregação de Carmari. Passando um tempo, veio a congregação de Corumbá. Depois de alguns anos,
surge a congregação de Bairro Botafogo. Os anos se passaram e grandes coisas o Senhor tem feito nesta casa de oração. No dia 31 de maio de 2003, o pastor Racibe Pedro passa para a eternidade. O bispo Abner, presidente da Convenção Estadual de Madureira, na época, designou o pastor João Arnaldo da Silva e sua esposa missionária Mariléia da Silva para ser o pastor presidente da ADV-PC. O pastor João Arnaldo teve uma passagem curta nesse ministério, mas em apenas 2 anos contribuiu para o crescimento da obra, pois foi na sua direção que o ministério feminino de algumas irmãs da CIB foi reconhecido. Consagrou a irmã Zezita missionária e diversas irmãs ao diaconato. E nesse período surge a igreja Congregação do Ambaí. No ano de 2005, novas mudanças ocorreram, onde essa casa passa a ter como presidente o pastor Américo Rente Gonçalves, casado com a missionária Eldia Antunes Gonçalves. Esse casal continuou a obra que crescia em graça e em conhecimento. Em 19 de maio de 2013, tomou posse como pastor presidente desta casa o pastor Camilo Mangueira Figueiredo. E sua esposa, que até então era missionária Elizabeth Figueiredo. Ambos têm feito esta casa de oração viver novos tempos, tendo como primeiro vice o pastor Adegazito de Paula. Casado com a missionária Irani de Paula. E o segundo vice, pastor Geraldo Silva, o segundo vice, o pastor Geraldo, e a esposa, irmã Maria José. Jeová do céu! Em 2014, pastor Camilo consagrou outras missionárias além da missionária Zezita. No seu pastorado, pastor Camilo consagrou o evangelista Geraldo a pastor. Nesse período, surgiram as congregações da Posse. Posteriormente, surgiu a congregação de Vila de Cava. E cerca de 2 anos surge a congregação de Belfor Roxo. Eu mesmo faço, eu mesmo recebo, eu mesmo gasto. A obra não parou. Ao contrário disso, foi sendo aperfeiçoada dia após dia, mês a mês, ano após ano. Valemos relembrar apenas alguns dos feitos ocorridos desde seu advento. No intuito de zelar pela imagem moral da Assembleia de Deus em Vila Ponto Chique, o pastor Camilo legalizou alguns documentos que estavam pendentes junto à prefeitura da cidade. Criou uma barreira de contenção na parte de trás do muro da igreja, onde se acumulavam lixos e entulhos, causando uma má impressão aos olhos da população ao redor.
Também cuidou da parte física do templo, trazendo melhorias para a construção de um tanque batismal no interior da igreja. Uma nova cozinha com refeitório para a recepção de convidados. Novas salas, quartos, com suíte, ampliou o pátio ao redor do galpão e modificou a faixa principal, trazendo um toque de sofisticação e elegância à vista de todos que passam por aqui. E o que dizer do cuidado com as almas? Afinal, a igreja não é só um templo físico. Pensando em manter a imagem do fundador deste templo viva nesta igreja, ele alterou o nome da orquestra para Racine Pedro, antes chamada de Acordes Celestes. Implementou um polo do IB, Instituto Bíblico Ebenezer, que oferece seminário teológico para capacitação de obreiros. Instalou aparelhos para climatização, alarme de segurança nos ambientes das dependências da igreja. Até com a nossa saúde física ele se preocupou. Durante um bom tempo, montou um hortifruti que funcionava aos domingos e era vendido a preços populares para membros e pessoas da comunidade local. Zela com tanto carinho pelos pequeninos que instalou um aparelho de mídia em todas as salas do departamento infantil, investiu em mobiliário e até criou um espaço no pátio para o famoso futebol pós-culto. Conectado com o avanço da tecnologia, passou a transmitir os cultos online pelo YouTube, onde já alcançamos a visualização de quase todos os estados do Brasil e de alguns países do mundo afora, levando a palavra de Deus aos necessitados. Você ainda acha pouco? Então vamos fazer uma retrospectiva de 2020. Durante este ano de pandemia, esse casal saiu literalmente de casa, trocou o conforto do seu lar e se instalou em uma suíte aqui na igreja para ficar mais perto de todos nós. Preocupado com a nossa saúde espiritual, enquanto estávamos isolados em casa, e manteve os cultos online. Mandou kit de ceia para todas as famílias poderem participar do corpo de Cristo, sem se expor ao vírus. Fez um culto ao ar livre no portão de cada idoso, membro desta igreja, aliviando a tristeza e a solidão causados pelo isolamento. Distribuiu centenas de cestas básicas, cuidando da dispensa daqueles que não fazem parte da membresia. Mas como ele mesmo sempre diz, ele não está sozinho nessa luta. Ao seu lado está sua amiga, companheira, intercessora, que cumpre com grande sabedoria o papel de ajudadora. Sua esposa, pastora Elizabeth. E o que dizer da nossa querida pastora Elizabeth? Sua pequena estatura é apenas um disfarce para esconder a gigante que você é. Sempre ao lado do pastor, também idealizou obras magníficas desde que chegou a este lugar. No dia 18 de maio de 2013, ao ser comunicada que seu esposo, o pastor Camilo Mangueira Figueiredo, assumiria o campo de trabalho em Vila Ponto Chique como pastor presidente, foi o dia que seria sua última missão como líder da área B, projeto da Igreja Matriz Mãe Madureira. A visita ao abrigo SASE, Realengo, com mais de 30 congregações que liderava. Começa então sua caminhada na CIB ADVPC. Reuniões para a escolha de diretoria, visita às 4 congregações do campo, congresso da CIB, primeira confraternização das irmãs ao final do ano. E nesse mesmo ano,
foi consagrada a pastora pela CONAMAD. No ano seguinte, trabalhando incansavelmente, sempre habilidosa, atenciosa e persistente, realiza o primeiro jantar de mulheres em março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que depois foi intitulado Jantar Entre Elas. Com o passar dos anos, a pastora Elizabeth de Paula Figueiredo introduziu e continuou outros projetos: rol de bebês, visita aos lares, cultos temáticos, visita da diretoria aos cultos mensais da CIB nas congregações, com relatório, campanha do quilo e entregas de cestas básicas, simpósio, controle da assiduidade dos componentes da CIB-VPC nos cultos. Fora os inúmeros gabinetes realizados por ela. E cada ano, mais elaborado e completo, ficaria o grande congresso da CIB-VPC, com uniformes lindíssimos e louvores com o objetivo de adoração a Deus, sendo nosso último congresso Um Dia com Deus, com mais de 26 mil visualizações pelo YouTube. A CIB-VPC, durante esses 7 anos, presidida pela pastora Elizabeth, atuou incansavelmente nas atividades dos outros departamentos da igreja e datas comemorativas, fazendo jus à sua fala: todos somos igreja e devemos andar unidos como um só corpo. Pastor Camilo e pastor Elizabeth, todos que aqui passaram são personagens que ficaram na história. E como vocês ainda estão escrevendo, pedimos por gentileza que vocês subam ali e vão para aquela moldura. Para que toda a igreja, de pé, possam aplaudi-los a Deus pela vida de vocês. Agora vocês vão passar por aqui e andar pelo tapete vermelho. Vão andar. Estão deixando a história aqui registrada.